Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo do meu canal e eu vou falar sobre cidades fantasma. A primeira é Hashima, que fica no Japão, e a segunda é Umberstone, que fica no Chile. Sabia que existe uma ilha completamente abandonada no sul do Japão? A ilha Hashima tem um misto de mistério, pavor e fascínio. A ilha foi povoada de 1887 a 1974, quando serviu como base de extração de carvão. Desde seu desligamento oficial, só sobraram ruínas totalmente inabitadas. Sua aparição no filme 007 de 2012, seu reconhecimento como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco e sua aparência pós-apocalíptica, com imensas construções de concretos abandonadas em meio ao oceano, tornaram-na uma atração popular e fantasmagórica. Hashima é uma pequena ilha localizada a aproximadamente 14 quilômetros da cidade de Nagasaki. O carvão foi descoberto pela primeira vez em 1810 pelo senhor feudal de Saga. A mineração industrial começou no final dos anos 1800. Em 1890, durante a industrialização do Japão, a Mitsubishi Corporação comprou a ilha e começou o projeto de extração de carvão em minas submarítimas, contratando milhares de trabalhadores. Em 1959, mais de 5.000 moradores chegaram a morar na ilha, sendo considerado o lugar mais densamente povoado do mundo, com 835 habitantes por quilômetro quadrado. Para acomodar tantas pessoas em uma área tão pequena, a ilha foi expandida e preenchida com grandes edifícios residenciais. Os moradores foram capazes de viver uma vida mais ou menos típica. Enquanto metade da ilha era dedicada ao funcionamento da mina, a outra era voltada ao espaço residencial, escolas, restaurantes, lojas, banho público e hospital. Além disso, paredes de concreto quebra-mar foram construídos, pois a região era acometida constantemente por tufões e ondas grandes. No entanto, na década de 1960, quando a fonte de energia começou a ser substituída pelo petróleo, a produção de carvão sofreu uma drástica redução. Em abril de 1974, a Mitsubishi anunciou oficialmente a desativação da mina e a evacuação total do local. Assim, os residentes tiveram que deixar a ilha, deixando muitos dos seus pertences para trás. Com isso, o lugar passou a ser conhecido como Ilha Fantasma. Desde então, ao longo dos anos, a exposição direta aos tufões fez com que as residências e as instalações de mineração se deteriorassem, dando à ilha uma atmosfera assombrosa. Devido ao perigo do colapso das estruturas, a ilha foi fechada para o público por quase 40 anos. Em abril de 2009, a ilha foi aberta à visitação. Segundo visitantes, ainda é possível ver muitos vestígios deixados pelos moradores. Isso dá um aspecto ainda mais sobrenatural à ilha. Embora o acesso à ilha tenha ficado disponível, você não pode visitá-la por conta própria. Para chegar à ilha, é necessário juntar-se a uma das excursões disponibilizada por algumas empresas de turismo, que partem de vários locais do porto de Nagasaki. A turnê completa leva cerca de 3 horas, 2 horas de barco pela ilha e cerca de 1 hora na própria ilha. A visita guiada leva os visitantes ao longo de uma rota definida, passando por muitos locais interessantes. As restrições têm por objetivo proteger tanto os turistas dos edifícios em colapsos quanto as próprias ruínas. Os guias ainda fornecem informações
sobre o estilo de vida dos seus antigos residentes e as condições da ilha naquela época. Localizado em uma antiga área de mineração, o vilarejo fica no deserto do Atacama, a algumas centenas de quilômetros da fronteira com a Bolívia e o Peru. O nome surgiu por causa do engenheiro químico britânico James Humberstone, que chegou à América do Sul em 1875. Ele fez fortuna com o salitre, que era extraído a partir do caliche, a crosta rica em nitrato encontrada no deserto. O salitre era usado para fabricar fertilizantes. No final do século XIX ao começo do século XX, quase todo o salitre do mundo vinha do deserto do Atacama. O produto era conhecido como ouro branco, e a demanda por salitre era enorme. Nos países europeus, que precisavam de fertilizantes para as lavouras, que deviam atender às populações que aumentavam rapidamente. Durante a Era Dourada do salitre, de 1880 a 1930, ele foi muito importante. Era responsável por entre 60% e 80% das exportações chilenas. Humberstone foi uma das dezenas de cidades fundadas a partir da extração e comércio do salitre, todas elas localizadas no deserto do Atacama. Fundada em 1872, a cidade era inicialmente conhecida como La Palma e, em sua época de maior prosperidade, chegou a ter cerca de 3.500 moradores. Extração do salitre era muito difícil. Os trabalhadores ficavam expostos ao sol o dia todo, com pouca água ou sombra, para se protegerem. O salitre era tão importante para os chilenos que eles estavam prontos para entrar em guerra por causa dele. Em 1870, Humberstone ficava em território peruano e muitas das outras cidades produtoras de salitre pertenciam à Bolívia. Mas a maioria das empresas que operavam na área era chilena, com o apoio dos britânicos. A Bolívia, em 1878, aumentou os impostos que uma importante empresa anglo-chilena pagava sobre suas exportações de nitrato. Reagiram enviando soldados para o norte. Depois de alguns dias, já estavam em guerra com a Bolívia, que tinham o apoio do Peru. A guerra durou 4 anos e milhares morreram. Os chilenos venceram e anexaram uma grande área de territórios da Bolívia e Peru, ricas em nitrato. Outra guerra determinou o fim da indústria do salitre. Com o começo da Primeira Guerra Mundial, os britânicos bloquearam as vendas de salitre para a Alemanha. Com isso, os alemães tiveram que buscar alternativas, e eles inventaram substitutos artificiais que poderiam ser usados para fabricar fertilizantes. Com isso, ninguém mais precisava do nitrato chileno e a indústria desmoronou. Hoje, Humberstone é uma cidade fantasma. Ninguém viveu ou trabalhou no local por 50 anos. No entanto, o ar seco do deserto poupou a cidade da destruição e ainda é possível ver o armazém onde os moradores compravam seus alimentos. Na praça central há um coreto e um cinema, e também próximo há restos de um hotel e uma piscina. Pela cidade há equipamentos pesados feitos pelos britânicos. Humberstone é considerada patrimônio da humanidade e a Unesco está trabalhando para restaurar o vilarejo para os futuros visitantes. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.